Bum! Estudo para concurso do INSS sobre direito constitucional, só que não é mais, acabou o teco de direitos constitucionais, que são considerados meio que direitos constitucionais. É o direito administrativo agora. O direito administrativo da administração pública, que começa no dia 37 e vai até o 41. No primeiro da administração pública no 37, depois os servidores no 38 e 39, depois a aposentadoria no 40, e essas coisas mudaram muito. Daí eu vou fazer uma coisa diferente de antes. Normalmente, no conteúdo que tem nas apostilas, eles falam só artigos, ou se é uma apostila boa, eles falam os artigos e daí eles têm um textozinho bonitinho para explicação. Mas dessa vez eu vou ler só os textos. Não vou ler os caputs, não vou ler os incisos, só vou ler os textos da coisa. Administração pública. Cumpre considerar que os agentes públicos são meros instrumentos da ação da administração pública e que cada uma das três esferas básicas da administração, União, Estado, membros e municípios, bem como suas variantes indiretas, autarquias, fundações, etc., poderá conferir poderes, prerrogativas e direitos aos seus servidores, mas os direitos, poderes e prerrogativas e os deveres básicos estão previstos no texto constitucional e deverão ser obedecidos por todas as esferas do poder. A Constituição Federal, ao disciplinar a administração pública, reservou a seção 39, 40 e 41, especificamente para dispor sobre servidores públicos, mas nem por isso deixou de estabelecer as regras gerais que estão no artigo 37 e 38. Assim, é importante o conhecimento integral do artigo 37 e 41 da Carta Magna para a plena avaliação dos princípios constitucionais que regem as relações de servidores públicos com a administração pública, desde sua dimensão obrigatória por concurso, estágio probatório e também suas responsabilidades, seus direitos e obrigações e sua final aposentadoria. Daí, confira a seguir. Vou ler o caput, mas talvez isso aqui tenha diferente, tá? Porque eles tiveram as mudanças, né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também aos seguintes, né? Acho que é sempre isso. Daí agora sem mais incisos. Como diz o princípio da legalidade, significa que tais órgãos atuarão submissos à lei desde a criação e extinção de cargos, como em toda a contratação, inclusive de pessoal. Celso Antônio Bandeira de Mello anota que a expressão ilegalidade não se restringe a texto de lei no sentido estrito da expressão. É mais abrangente e vincula a atuação da administração pública à conformidade com o direito. O princípio da impessoalidade, na expressão de Pinto Ferreira, significa que o ato administrativo não deve ser editado nem elaborado tendo por objetivo beneficiar a pessoa de alguém, anotando em seguida que, no direito comparado ao princípio de impessoalidade, é chamado de princípio de finalidade administrativa. Para Caio Tácito, o princípio da finalidade administrativa é colorário. O que será que é colorário? Vamos pesquisar. Colorário. Tem no dício, diz aqui. Situação que ocorre a partir de outros resultados. O colorário desse benefício fiscal será aumentado de impostos. É resultado essencial do princípio da legalidade. Entendi. O princípio da estabilidade é colorário essencial do princípio. Resultado do princípio da legalidade. Entendi. Pretendendo com isso que toda atividade estatal se diz a atendimento de um interesse público qualificador. Prossegue ele a regra invariável e, portanto, de que, em nenhuma hipótese, pode a autoridade substituir o fim na lei por outro público ou privado. Listo ou ilícito em comentários à Constituição Brasileira. Próximo princípio, moralidade administrativa, também conhecida por princípio da probidade administrativa, obriga a atuação da administração pública em consonância das regras morais, assim entendido por um conjunto de regras de condutas próprias da disciplina interior à administração, desde sua natureza jurídica, sua finalidade, instrumentação e peias éticas legais. O princípio da publicidade impedirá que a administração pública pratique os atos secretos para, na moita, prejudicar ou beneficiar a quem quer que seja. A publicidade garantirá, pela transparência de seus atos levados aos conhecimentos gerais e fiscalização de toda a coletividade, possibilitando-se que os interessados ao mesmo cidadãos possam interpor recursos administrativos ou promover ações judiciais adequadas para combater atos irregulares ou ilegais. Daí fala um pouco de uma emenda de 98, denominada reforma administrativa, tornou expresso mais um princípio de ser observado pela administração pública brasileira, o princípio da eficiência. A máquina administrativa é demasiadamente
lenta e burocrática. Tais descaminhos burocráticos haverão de ser eliminados exatamente para que a administração pública alcance o quê? A rapidez e a eficácia no atendimento à população, a eficiência, na expressão sintética de Carvalho, o dever da boa administração. Dever da boa administração é ser eficiente, entendi. Para conquistar um cargo público brasileiro, nato ou naturalizado, deverá preencher os requisitos legais, passar em concurso, ter certa idade ou conhecimento específico. A emenda constitucional de 98 dizia: trouxe a novidade de possibilitar que o estrangeiro ingresse no funcionalismo público. Será ainda editada uma lei que disciplinará o ingresso do forasteiro na administração pública. O objetivo é possibilitar que professores técnicos e cientistas possam ser importados e possam contribuir para o aprimoramento tecnológico e do know-how no Brasil. Outra emenda constitucional, coisa da emenda da reforma administrativa, reforçou a necessidade do concurso público para acesso aos cargos públicos e determinou que as provas sem consentâneas com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ou seja, o concurso para cargo de médico deverá requerir os conhecimentos da medicina do candidato e os títulos nessa área, enquanto o concurso para cargo de carcereiro deverá questionar a cultura do candidato sobre as regras de aprisionamento, liberdade de direitos humanos, uso de abuso de poder. E também tem inovação, a Constituição que estabelece o prazo de validade de concurso em 2 anos, estabelecendo sua prorrogação uma vez por 2 anos, é imperativa a Constituição, significando que todo e qualquer concurso público terá validade por até 2 anos e, a critério da respectiva administração pública, poderá sua validade ser prorrogada uma única vez por, no máximo, mais 2 anos. A outra inovação do texto constitucional: anteriormente, durante o prazo de validade do concurso, a administração pública não podia realizar um novo concurso. Agora, a distinção desses prazos no primeiro período, normalmente em um biênio. 2 anos de validação não pode ser realizado outro concurso. Já no segundo período, o prazo de prorrogação é daí para frente é improrrogável e o prazo pois só admite uma prorrogação. Uma só prorrogação. A administração pública poderá realizar um novo concurso, mas ficará obrigado a observar a prioridade dos concursados aprovados no concurso anterior para só depois admitir os aprovados no concurso anterior. No novo concurso, essa inovação introduzida pela reforma constitucional poderá vingar antes de nossos politiqueiros, valiam-se eles os cargos de comissão e as funções de confiança para empregar seus amigos, parentes, cabos eleitorais. Agora, a Constituição determina que um percentual dos cargos em comissão sejam ocupados por servidores de carreira e, para a totalidade das funções de confiança, sejam nomeados funcionários já efetivos concursados. Outrora, o servidor público era proibido de se associar a qualquer sindicato. A nova Carta Magna deu-lhe a liberdade de associar-se a seu sindicato, que é o órgão de legalmente é conhecido como um representante de categoria trabalhadora, coisa que nenhuma associação de classe poderia invocar para si. Próximo, se o direito de greve foi uma sadia novidade, a necessidade de lei complementar vinha impedindo seu disciplinamento, já que é de dificultosa aprovação a lei complementar que necessita um quórum especial, por isso o próprio direito de fazer greve ainda não estava valendo. Próximo, essa novidade constitucional visa a proteção dos deficientes físicos, reservado para eles algumas vagas no emprego público. O novo Estatuto dos Servidores Públicos Civil, de 812, que teve alteração em 2019 e 2020, se você tiver que estudar para o INSS, né, o regime jurídico, vai ter que ler as novidades desse treco aqui. Importante. Por exemplo, determinou que poderiam ser reservados aos deficientes até 20% das vagas. Veja bem, é um teto e não um percentual fixo e determinado. Assim, a lei que criar os cargos poderá reservar 5 ou 10 ou 17, mas nunca mais de 20. Essa contratação dispensa o concurso próximo. Essa contratação temporária excepcional de interesse público. Pois dispensa o concurso, pois o trabalho será regimentado apenas para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Próximo, anota-se a necessidade de lei específica para a fixação de alteração de salário, dividindo entre o legislativo e o executivo a pressão do funcionalismo. Além disso, a exigência de lei específica impede os aumentos sejam dados camufladamente entre meio às outras leis que tratem de outros assuntos. A garantia de visão geral anual não tem sido respeitada por muitos governos que há anos não concedem qualquer correção aos seus servidores. Definitivamente, próximo é aquela coisa de vários dinheiros, remunerações, subsídios que fica repetindo um monte de vezes nos artigos
da administração pública. Sobre esse aqui. Definitivamente, mote aos marajás, que já era o objetivo da primeira redação, foi acentuado pela emenda 98 da administrativa, né? Se antes o teto geral era um subsídio mensal, em espécie dos ministros do STF, agora esse teto será melhor ainda em conformidade com os vários níveis do funcionalismo. Assim, o servidor municipal não poderá ganhar mais do que o prefeito municipal. Já o servidor estadual terá seu vencimento limitado ao subsídio do chefe do poder, a que estiver vinculado. Os funcionários do Poder Executivo não ganharão mais do que o governador do Estado. Para o do Legislativo, o teto será o subsídio dos deputados estaduais, e os servidores da Justiça Estadual não vencerão mais que os... Não vencerão, né? O que se chama vencimento, né? Mais do que os subsídios ganhos aos deputados e embargadores. É curioso que a definição dos tetos não foi uniforme. Há um teto único tanto para o plano federal, os subsídios dos ministros do STF, quanto para os servidores municipais, subsídios do prefeito municipal. Mas, diversamente, no plano estadual há 3 tetos distintos, um conforme cada poder, que a que estiver vinculado servidor, executivo, judiciário ou legislativo. O teto é o salário do governador para o servidor do judiciário. O teto é o subsídio dos desembargadores para o servidor da Assembleia Legislativa, do legislativo, e o teto é o subsídio dos deputados para o legislativo. Quer dizer, para o executivo é o governador, para o servidor do judiciário é os desembargadores e para o legislativo é os deputados da Assembleia Legislativa. Embora a nova Constituição não mais faça referência expressa a igualdade ou assemelhação da atribuição, é implícito que só pode estar estabelecendo a equiparação entre cargos e funções iguais ou assemelhados. Assim, garante a Constituição que os funcionários públicos de todos os poderes, executivo, legislativo ou judiciário, que exerçam atividades semelhantes, terão vencimentos ordenados e equiparados. Assim, um datilógrafo do Poder Judiciário, um escrevente ou um datilógrafo do Poder Legislativo não poderão ganhar mais do que um datilógrafo do Poder Executivo. Antigamente havia, por parte de algumas legislações estaduais ou municipais, e às vezes até mesmo as leis federais estabelecendo em favor de certas categorias de funcionários. Isso aqui é o... depois disso é a coisa de... similar os vencimentos não poderão ser superiores, tá? É sobre a vedação de vinculação. Antigamente havia por parte de algumas legislações estaduais ou municipais, e às vezes até mesmo das leis federais estabelecendo em favor de certas categorias de funcionários, uma vinculação de seus vencimentos com os vencimentos de outros funcionários. Assim, por exemplo, estabelecia que os fiscais ganhariam o equivalente a 80% dos secretários do Estado. Logo, quando os secretários recebiam um aumento automaticamente, os fiscais também deveriam receber aumento. Automaticamente, os fiscais deveriam ser aumentados. Hoje, a Constituição proíbe esse tipo de vinculação de vencimento. Interessante que isso acontecia, né? Mó louco, não faz o menor sentido. Mas é um jeito de burlar a lei, né? Da mesma forma, a equiparação foi proibida. A equiparação significa que o determinado cargo terá a mesma remuneração ou vencimento de que tal outro cargo. Não se desconsidere, porém, que a súmula 5 do artigo 39 diz assim: Lei da União, dos Estados também, lei do Estado, ou lei do Estado Federal, ou lei do município, poderá estabelecer a relação entre... Estabelecer a relação entre o maior e o menor remuneração dos servidores públicos, autorizando assim a criação de um vínculo para minimizar a diferença entre a maior e o menor salário pagos pela administração pública. E o objetivo é a diminuição das injustiças sociais. Impede-se que o conhecimento do efeito cascata que fazia com que um benefício incidisse sobre outro benefício. Assim, um funcionário que recebesse 5 quinquênios com um adicional de 5% de cada um deles, antigamente recebia 5% pelo primeiro, mais 5% do segundo, que entretanto incidia também sobre o primeiro, mais 5% pelo terceiro, que incidia também sobre o primeiro, e o segundo, e mais 5% pelo quarto, que incidia sobre o 1, 2, 3, que louco. Agora, o funcionário que tiver 4 quinquênios só receberá 20% a mais. Garante a Carta Magna da redutibilidade não apenas garante a Carta Magna da redutibilidade não apenas dos servidores públicos, suficiente como para todos os que ocupem empregos públicos, e advirta-se, porém, que a redutabilidade não impede o desconto dos impostos sobre a renda de proventos de qualquer natureza. Próximo, muito embora, outra vez da adição de acumulação, muito embora na prática todos nós conhecemos vários funcionários públicos que trabalhem em 2 empregos, cargos públicos em municipal, outro estadual ou federal, isto só se deve ao fato de que a administração
pública não tem muito controle, só é que tem algum, se é que tem algum no quadro do funcionalismo. É proibido e sempre o foi, e nos casos permitidos, a soma do salário dos dois cargos públicos não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, que é o teto da remuneração do servidor público estabelecido no inciso 9 referido. Uma derradeira, quer dizer, esse aqui é o 11, inciso 11 referido, que é o teto de subsídios que eu falei que pode repetir um monte de vezes, né? Em derradeira de observação, a linha C foi alterada pela emenda 2001. Agora, a permissão de acumulação se estende aos profissionais de saúde e não mais apenas de dois cargos privativos de médico, como estabelecidos no texto anterior. É preciso, porém, estar atento. Só cargos ou empregos de profissionais regulamentados de médico, enfermeira ou padrão, etc. E aqui podem ser acumulados e até o limite máximo de dois. Esses empregos ou cargos não será permitido. Esse dispositivo próximo, esse é um sobre a proibição de acumular ainda. Esse dispositivo amplia a proibição de acumulação de cargos e empregos públicos, assim também os empregados de autarquias, tipo o Banco Central e o INPS, das empresas públicas, empresas brasileiras de Correios e da Sociedade de Economia Mista, dessa Banco do Brasil e Telesp, não poderão ter dois ou mais cargos de empregos públicos. A reforma administrativa incluiu na proibição da acumulação também os empregos nas sociedades subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Esse dispositivo constitucional dá força total à Fazenda Pública e seus fiscais, determinando que eles terão procedência sobre os demais setores administrativos, isto é, poderão ter acesso a todo tipo de informação, né, mesmo que devesse ser comunicada apenas a outra repartição pública, e tudo em prol do melhorar a arrecadação dos tributos. Esse dispositivo já não dizia respeito ao funcionalismo nem trazia novidade maior. Anteriormente, o decreto da Lei 200 já existia que para tal criação seria necessária a lei. A única alteração era ser exigência feita pela própria Constituição. Próximo, a extensão da disposição anterior também não se refere ao funcionalismo público. Condiciona certas atividades da chamada administração indireta ao poder legislativo e retira-se o poder dos administradores públicos para dar maior poder aos vereadores, deputados e senadores, que é o joguinho político mesquinho pela mesquinha confiança que merecem os administradores públicos. Próximo, a obrigatoriedade de licitação pública, né, o 866, a lei de licitação que mudou, tá? Tem uma nova lei de licitação que tem que estudar ela. Se der uma leitura dela, dá umas 5 horas. Ela é grande. Todos quanto queira vender materiais ou serviços do poder público, o que tiver o melhor preço vencerá. O dinheiro público é consagrado a prioridade para a administração pública. O poder público nas três esferas deverá dispor de funcionários especiais, de sorte a viabilizar o máximo de arrecadação sem desperdício por falha ou desfezelo administrativos. Enfim, a constitucionalização do rigor da administração das receitas tributárias. Merece destaque a determinação de atuação integrada e compartilhamento de cadastros e informações fiscais entre as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Certamente serão criadas redes informatizadas que viabilizarão a comunicação e o acesso a dados. A vaidade é a marca da política até pela necessidade de se eleger. Muitos abusam da necessidade de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública e fazem sua promoção pessoal com o dinheiro do povo de doravante. Nominho do safado não mais cintilará nas placas, anúncios e intervalos de novelas. A publicidade de coisas para poder ganhar poder político, né? Próximo conteúdo. Vimos que hoje a... O que é isso? Observância disposto no... Vimos que hoje já não há, mas se pode contratar funcionário público sem que haja concurso público. A exceção é feita para os cargos em comissões e o temporário, né? Mas, e se o governante resolver fazer mais um trem de alegria? O que acontecerá? É importante saber que a investidura do funcionário público em cargo público sem observância do concurso público, o que acontece? Não apenas gera nulidade do ato de contratação, como também trará a responsabilização da autoridade que concebeu. Ou seja, né, o que aconteceu aqui? Quem é que estava falando de exemplo, né? É o governante. Ou seja, vai acontecer uma responsabilização do governante.
Próximo, em dispositivo dá instrumentos para que essa eficiência seja fiscalizada e cobrada pela população. Próximo, Oxalá, esta determinada Constituição torna-se realidade. Administradores públicos que cometeram atos de improbidade serão obrigados a indenizar os cofres públicos e seu patrimônio pessoal ficará amarrado à indisponibilidade para garantir essa reparação. Eles ainda serão processados criminalmente, podendo até ser condenados e jogados na cadeia. Todo direito deve ser exercitado num determinado prazo. Depois disso, caduca. Isto é, próximo, quer dizer, esqueci de falar aqui, próximo. Caduca. Isto é um princípio das relações humanas impedindo a eternidade de qualquer relação jurídica. Por isso, quando uma pessoa comete uma infração e o poder público deve processá-la e puni-la num prazo fixado previamente em lei. Se não o fizer, não mais poderá fazê-lo. E quando tal prazo se esgotar, sem que o poder público ache punido o infrator, ocorrerá a chamada prescrição. Os serviços públicos são prestados tanto pela administração pública como por particulares, principalmente contratados segundo a concorrência pública. Se na execução de um serviço público for causado algum dano a qualquer pessoa, essa será indenizada e a indenização será paga pelo prestador do serviço, seja ele a própria administração pública ou mesmo uma particular contratado para tanto. De outro lado, o funcionário público ou mesmo o empregado daquela empresa particular contratada poderá ser obrigado a fazer o prejuízo, quer dizer, poderá ser obrigado a fazer o prejuízo, quer dizer, será obrigado a pagar, não a fazer, eu fico falando pagar, fazer, quer dizer, eu fico falando fazer ao invés de pagar. Pagar o prejuízo causado e já indenizado, caso fique provado que ele, o funcionário, agiu com dolo, intenção, portanto, causar prejuízo, ou culpa, fez sem querer, mas sem atenção, negligência, imprudência ou impacto. Próximo, a administração pública é uma fonte de importantíssimo informações que, se caírem em mãos erradas, tanto poderão dar prejuízo a terceiras pessoas, como poderão enriquecer da noite para o dia o servidor ou seu beneficiário. Imagine, por exemplo, um funcionário do Banco Central que saiba que o dólar vai ser valorizado em face do real na próxima semana. Com esta informação, poderá comprar milhares de dólares e em dias enriquecer com tal valorização. O objetivo estabelecido neste parágrafo é dar liberdade de gerencial orçamentário e financiamento aos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e livrá-las da burocracia fundamental para que cumpram suas metas. Próximo. O limite remuneratório subsiste somente para empresas. Por que está escrito empresas? Empresas públicas e sociedades de economia mista que receberam recursos do poder público para o pagamento de suas despesas de pessoal e de custeio, e só estas estarão impedidas para pagar seus empregados remuneração superior aos subsídios dos ministros do STF e outras não. Próximo. O propósito é fazer a economia assegurar o mercado de trabalho público aos novos. Antes era comum que uma pessoa aposentasse ainda jovem, principalmente professores, juízes, promotores e militares, e outros profissionais que se beneficiavam com o tempo especial de aposentadoria e aprovando num concurso público, conquistavam um novo cargo público, acumulando os proventos de aposentadoria e os vencimentos do novo cargo. Mas isso é proibido, certo? É verdade agora. É verdade por um tempo já. Próximo, não serão computadas. A retribuição pecuniária do servidor público é composta por uma base, vantagens de cargos ou função mais adicionais, vantagens pessoais, etc. A lei que definir os subsídios deverá determinar que todas tais verbas integram a remuneração de seu somatório poderá ultrapassar o teto constitucional. O valor máximo a ser recebido pelo agente público e que não poderá ser ultrapassado nem mesmo pelo presidente da República. O acréscimo deste emenda diz assim: se chama um processo declaratório, para que não se confunda a remuneração com a indenização. Esta última não é ganho, mas reembolso por algumas despesas que o servidor teve que suportar, como por exemplo as diárias. De fato, se um servidor é obrigado a viajar a serviço enfrentará despesas de passagem, hotel, alimentação, táxi, etc. Justo, pois, que se lhe paguem diárias para o pagamento dessas despesas. Isso não é remuneração, mas indenização. Assim, não pode ser computado no teto salarial. A disposição acrescida visa facilitar a simplificação do regime remuneratório dos Estados-membros e Distrito Federal, permitindo-lhes se introduza um regime simétrico ao regime federal. No plano federal, o teto remuneratório e o subsídio mensal
dos ministros do STF, tornando-se possível que nos estados do Distrito Federal adote-se um único teto, que seria o subsídio mensal dos desembargadores no TJE, que é equivalente ao 90%, 90,25% dos subsídios dos ministros do STF. Próximo, começando o artigo 38. Já deu 23 minutos, né? Quer saber? Eu não vou ler o artigo 38. Espera, acho que eu devia ler o artigo 38 sim, ele é curto. Então vai. Qualquer funcionário para candidatar-se a qualquer cargo de mandato eletivo e se for eleito, ou seja, o artigo 38 é sobre os candidatos que querem ter mandato eletivo, né? Daí tem esses também são considerados para a acumulação de cargos, né? Qualquer mandato eletivo e se for eleito haverá uma novidade em sua situação jurídica, pois não terá ele condições, horário ou natureza de atividade de prosseguir com as tarefas, funções normais de seu cargo público. De outro lado, é direito seu, um direito à cidadania que ocupe o cargo eletivo. Como ficará a situação do cargo no emprego público? Confira. Regra simples. Eleito para cargo federal, estadual ou distrital, será ele afastado das funções de seu cargo ou emprego público. Isso só não ocorrerá se ele for eleito vereador e ainda assim houver compatibilidade de horário de suas funções. Isto é um privilégio do funcionário público que se elege prefeito, caso esteja ganhando, mas como funcionário público que irá ganhar como prefeito, poderá escolher qual a sua remuneração ficará, né? Quero proteger os direitos, mas eu não quero ganhar menos dinheiro do que eu recebi antes. Quero proteger, quer dizer, proteger a cidadania do meu município aqui, mas não quero ganhar menos. Isso é porque a atividade do vereador, próximo, que sabe porque a atividade do vereador se restringe ao município, pressupondo-se que seja ela de poucos afazeres, claro. Esta é a regra, pois se os megapolis, o vereador pode acumular, sacou? Mas os megapolis são raras e a grande maioria dos municípios brasileiros são minúsculos. A Constituição possibilitou que o funcionário público eleito vereador prossiga trabalhando em seu cargo público e continuará ganhando com os dois salários se houver compatibilidade para acumulação. Eleito e exercendo sua cidadania, o funcionário público não pode ser prejudicado. O tempo em que estiver afastado exercendo um mandato eletivo será computado, seja para fins adicionais de aposentadoria ou até de promoção por antiguidade, só não será computado para efeito de promoção por merecimento, pois não desempenhou as funções de cargo e seu mérito não cargo não poderá ser avaliado. E para terminar, a Previdência Social. Seja o INPS, seja a Previdência própria dos funcionários públicos, confere a seus filiados muitos benefícios. Esses benefícios continuarão sendo pagos, mesmo que o filiado seja eleito para qualquer mandato, só que a remuneração do mandato não será considerada. Se ele morrer no cargo de prefeito, a viúva do torneiro mecânico não receberá o INPS, uma pensão com base no valor do salário de prefeito, mais do que já vinha contribuindo o marido como torneiro mecânico. Interessante, né? Tchau! Vai ter um. Estude para o INSS.